As luzes de Los Angeles piscavam como estrelas caídas sobre o asfalto molhado. Era véspera de Natal, e na famosa avenida Sunset Boulevard, o milionário Ethan Hawthorne dirigia seu recém-adquirido Bugatti La Voiture Noire, com um rugido que fazia as janelas dos prédios ao redor vibrarem. Enquanto avançava pelo boulevard, uma figura feminina chamou sua atenção. Com uma caminhada segura, ela usava uma mini-saia preta que brilhava sob as luzes e saltos altos que ressoavam contra o pavimento. O local, conhecido por mulheres que ofereciam companhia discreta, fez Ethan franzir a testa. Quando Ethan acelerou ligeiramente, o rugido do Bugatti chamou a atenção da mulher. Ela parou por um instante e girou lentamente sobre seus saltos, permitindo que seu rosto surgisse sob as luzes amarelas de um poste de rua. E então o mundo de Ethan vacilou. Era ela, ou pelo menos parecia ela, a mãe de suas filhas trigêmeas, aquela mulher que havia desaparecido de sua vida anos atrás, levando consigo mais do que seu amor, sua confiança nas segundas chances. Os lábios vermelhos, os olhos delineados com perfeição e o contorno exato de seu rosto o deixaram paralisado. Por um instante, o tempo deixou de existir, e uma frase cruzou sua mente como um raio. O passado sempre encontra uma forma de caminhar entre as sombras do presente, mesmo quando achamos que o fechamos para sempre. Ethan freou bruscamente o Bugatti e virou em direção à calçada. Ao baixar o vidro, o ar frio da noite colidiu com o calor de sua confusão. "Sobe", ordenou, sua voz mais firme do que esperava. A mulher, com um sorriso malicioso e uma bolha de chiclete estourando entre os lábios, se inclinou para a janela. Seu perfume barato preencheu o espaço imediato, colidindo com o aroma sofisticado do carro. Ela o olhou de cima a baixo, arqueando uma sobrancelha com um tom zombeteiro que não disfarçava completamente a curiosidade. "Bonito meus serviços custam", disse, mastigando o chiclete descaradamente com uma faísca travessa no olhar. "Só sobe", a interrompeu Ethan, seu tom cortante e cheio de urgência. "Pago o que for." Ela o olhou inclinando a cabeça com uma mistura de incredulidade e diversão. Depois, com uma risada leve que revelou seus lábios perfeitos, respondeu: "Sendo assim?" Com um movimento lento e deliberado, a mulher abriu a porta do Bugatti. Seus saltos altos ressoaram quando entrou no carro, deixando sua silhueta se acomodar com uma sensualidade medida nos detalhes. A porta se fechou. O rugido do motor preencheu novamente o ar enquanto Ethan acelerava, com sua mente em caos. Era realmente ela? Ou o destino estava pregando uma peça cruel na véspera de Natal? O Bugatti cortava as ruas com um rugido baixo e constante, enquanto o ar noturno entrava pela janela entreaberta. Ethan mantinha o olhar fixo na estrada, seu rosto sério e concentrado, mas em sua mente um turbilhão se desenrolava. Ao seu lado, a mulher brincava com uma mecha de cabelo enquanto mascava chiclete ruidosamente, aparentemente alheia à atenção que tomava conta do ambiente dentro do carro. "Como você se chama?" perguntou Ethan de repente, sem desviar os olhos do para-brisa. Ela levantou uma sobrancelha, surpresa com o tom direto da pergunta. "Emily", respondeu, alongando as sílabas enquanto brincava com o chiclete entre os dentes. Ethan virou ligeiramente a cabeça, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fez o ambiente esfriar. "Emily o quê?" insistiu sem mudar o tom. Ela soltou uma risada leve, como se a pergunta fosse absurda, e voltou a mastigar chiclete antes de responder com um tom desinteressado. "Só Emily não é suficiente para você?" Ethan manteve o olhar fixo na estrada, mas sua voz ressoou firme, quase como uma ordem. "De agora em diante, enquanto durar o contrato, você vai se chamar Madeleine." Emily arqueou uma sobrancelha, incrédula. Depois explodiu em risadas escandalosas, estourando uma bolha de chiclete que ecoou no interior do Bugatti. "O quê? Você tem alguma fantasia com esse nome?" disse entre risadas que reverberaram pelo luxuoso habitáculo. A expressão de Ethan se endureceu, e suas palavras seguintes caíram como um martelo no silêncio que se formava após as risadas dela. "Isso não é da sua conta", respondeu com seriedade. "Só deve importar para você cumprir os termos do aluguel." A risada de Emily foi diminuindo lentamente. Algo em seu tom,
na forma como ele falou, congelou sua animação. A zombaria deu lugar a uma curiosidade instintiva. Aluguel? Contrato? Você é advogado? Perguntou, inclinando a cabeça, seu tom irônico, mas um pouco cauteloso. Nunca um advogado me convidou para o seu carro. Ethan ignorou o sarcasmo na voz dela e continuou com calma calculada. Qual seria sua tarifa de aluguel? Emily olhou-o com uma mistura de confusão e desdém, tentando entender as palavras dele. Minuciosa e com uma faísca de malícia, respondeu. Bem, considerando que sou jovem e bonita... Ethan a interrompeu seco. Não estou interessado em alugar seu corpo. Vamos, me diga o preço. Por um instante, Emily ficou perplexa. Depois, inclinando-se para ele, mastigando com deliberada calma, respondeu com um tom carregado de escárnio. Desculpa, mas nunca terminei o ensino médio. Não sou boa para entender absurdos. Você coloca uma dama como eu no seu carro de luxo na noite de Natal, me oferece dinheiro sob contrato de aluguel. Mas a primeira cláusula diz que não é pelo meu corpo, numa espécie de abstenção do que se espera do meu desempenho cobiçado. Me perdi em algo? Ethan permitiu que um leve suspiro escapasse de seus lábios, mas seus olhos permaneceram fixos no horizonte. Você precisa de pós-graduação para entender que eu só quero alugar seu tempo? As palavras dele, como um bisturi, cortaram o ar entre eles. Um silêncio denso se instaurou no carro, tenso, desconfortável. Emily desviou o olhar e pela primeira vez algo parecido com uma fissura apareceu em sua fachada impenetrável de superficialidade. Naquele instante, uma verdade invisível e dilacerante a atingiu. Muitas vezes, ela ouviu as risadas de outras mulheres como ela, zombando das promessas e dos julgamentos do mundo exterior. Mas, no fundo dos seus corações, todas sabiam que suas batalhas eram invisíveis para aqueles que apenas olhavam de fora. Ethan havia encontrado algo mais profundo do que sua pele maquiada, algo que nem ela mesma sabia que estava ali. Nas almas de mulheres que caminham sob as luzes de neon, frequentemente residem duas guerreiras enfrentadas. Uma que busca dignidade em um mundo que lhe negou abrigo, outra que esconde sua fragilidade atrás de risadas vazias e provocações ensaiadas. Ethan percebeu a mudança em sua expressão, o leve tremor dos dedos enquanto ela afastava mechas de cabelo de seu rosto. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta afiada. E então, Ethan se deu conta de que, atrás daquela máscara de ironia e frivolidade, havia uma mulher travando uma batalha silenciosa para não se quebrar. Nenhuma luta é mais cruel do que aquela que travamos com o nosso próprio reflexo, o julgamento silencioso que nos encontramos todas as noites ao fechar os olhos. O interior do Bugatti estava carregado de uma tensão palpável, como se as palavras ditas tivessem acendido um pavio que ambos se recusavam a seguir até o fim. Emily, desconfortável com o peso do silêncio, quebrou a barreira com um tom misto de desafio e curiosidade. "O que eu tenho que fazer?" perguntou, sua voz soando mais vulnerável do que ela pretendia. Ethan não virou a cabeça, mantendo o olhar fixo na estrada, mas seu tom foi cortante, direto como uma faca. "Você tem filhos?" Emily piscou, surpresa com a pergunta, e rapidamente recuperou sua fachada despreocupada. "Como acha? Sou jovem e estou na flor da vida. Isso é o último que eu teria, pois eu..." Antes que pudesse terminar, Ethan a interrompeu com uma brusquidão que fez o chiclete ficar preso entre os dentes. "Pois a partir de hoje você terá 3. A afirmação caiu sobre Emily como uma pedra na água, criando ondas de incerteza que se espalharam dentro dela. Por um momento, não soube se ria, gritava ou simplesmente abria a porta e saía correndo do carro. Mas algo no tom de Ethan, na gravidade de sua voz, a fez ficar em silêncio. Suas palavras não eram uma piada. Eram uma declaração. O silêncio se instalou no carro, mais pesado do que nunca. Emily desviou o olhar para a janela, vendo as luzes de Los Angeles piscando à distância, enquanto tentava processar o significado do que acabara de ouvir. A cada minuto que passava, tornava-se mais difícil interpretar se Ethan estava louco, desesperado ou simplesmente brincando com ela. Ethan não disse mais nada.
As linhas firmes de seu rosto refletiam uma mistura de determinação e algo mais que ela não conseguia identificar. O Bugatti deslizou pelas ruas, seu motor roncando como um leão contido, enquanto ambos permaneciam imersos em seus próprios pensamentos. No interior, Ethan repetia para si mesmo: não há presente maior do que dar aos seus filhos uma mãe que, mesmo sem ser, os olhe com ternura, os cuide com paciência e os ame incondicionalmente, pois os laços da alma sempre superam os vínculos naturais. Por sua parte, Emily começava a vislumbrar como um eco distante as palavras que sua avó lhe repetia tantas vezes. Uma mulher não precisa ter sonhado em ser mãe para se tornar uma. Às vezes a maternidade a escolhe, despertando nela uma força e ternura que estavam adormecidas. Pouco depois chegaram ao destino, a majestosa mansão Hawthorne. Ela se erguia como um monumento ao poder e à opulência, suas luzes brilhando contra a escuridão da noite. As portas de ferro forjado se abriram lentamente ao se aproximarem, permitindo que o carro entrasse na vasta propriedade. Quando o Bugatti parou em frente à entrada principal, Ethan desligou o motor e saiu do carro com uma fluidez calculada. Abriu a porta do carona onde Emily estava. "Desça", disse simplesmente. Emily olhou-o com cautela, procurando em seus olhos uma resposta para as perguntas que ardiam em sua mente. Finalmente, com um suspiro e um pouco de resignação, saiu do carro. Seus saltos ressoaram no mármore do pórtico e seus olhos se levantaram para admirar a imponente estrutura diante dela. "Bem-vinda à sua nova vida, Madeleine", disse Ethan, sua voz baixa, mas carregada de um significado que ela ainda não conseguia decifrar. Emily engoliu em seco, sentindo que pela primeira vez o terreno que pisava era tão incerto quanto seu futuro. Mas se animou a enfrentá-lo, dizendo a si mesma: "Como diria minha avó, o destino não é um caminho fixo, mas um rio em constante mudança. Portanto, a incerteza não é um inimigo, mas um convite para aprender a navegar suas correntezas." Mal haviam cruzado o limiar, com Emily boquiaberta pela magnitude da mansão, Ethan rompeu o silêncio com uma firmeza que cortou qualquer vestígio de conforto no ar. "Vamos pela porta de serviço", disse com voz seca, enquanto seus olhos inspecionavam sua roupa de cima a baixo. "Suas filhas não podem te ver vestida assim." Emily, ainda processando o esplendor ao redor, parou abruptamente. "O que você disse?", respondeu com incredulidade, franzindo a testa. Ethan avançou rapidamente, deixando-a alguns passos para trás. Sua voz cortante ecoou no ar. "Me siga e não faça perguntas." Emily, sem saber se obedecia por curiosidade ou por uma sensação de vulnerabilidade recém-descoberta, apressou-se atrás dele. Cruzaram um longo corredor até uma porta lateral discreta. Ethan a abriu com firmeza, e em um instante estavam na cozinha. Uma mulher mais velha, robusta e com um avental imaculadamente branco, estava de pé ao lado da bancada cortando legumes. Seus olhos se levantaram ao vê-los entrar e, embora parecesse reconhecer Ethan com respeito, foi Emily quem capturou sua atenção. Emily, ainda atordoada pela mudança de ambiente, tentou suavizar a situação. "Boa noite, senhora", disse com uma tentativa de sorriso que não alcançou o tom nervoso de sua voz. A cozinheira retribuiu um sorriso fugaz, mas não disse uma palavra. Antes que Emily pudesse continuar, Ethan interveio, com um tom firme e inquestionável. "Você não tem permissão para falar com o pessoal da casa. Isso não está no contrato." Emily o olhou com incredulidade, com a boca entreaberta, mas algo na expressão dele a fez decidir não retrucar. Ethan, sem mais explicações, se virou para uma escada de madeira que descia para um cômodo mais discreto. "Venha comigo", ordenou sem olhar para trás. Emily o seguiu em silêncio. Entraram em um cômodo modesto, mas arrumado. Contra uma das paredes havia um armário de madeira aberto, cheio de roupas femininas que pareciam muito elegantes, ainda exalando o cheiro de um perfume caro. Ethan apontou para o armário com um gesto rápido. "Troque de roupa. Quero você lá embaixo em 5 minutos." Emily levantou uma sobrancelha, sua resistência habitual começando a aflorar. Mas antes que pudesse dizer algo, Ethan acrescentou com severidade, cortando qualquer resposta: "E tire esse batom vermelho.
Não sei quem te disse que isso te faria mais atraente para os homens. Por um instante, Emily sentiu a cor subir à sua face. Abriu a boca para responder, mas ao se deparar com os olhos impenetráveis de Ethan, decidiu se calar. Em vez de discutir, se virou para o armário com um suspiro contido, se perguntando em que tipo de loucura ela tinha se metido. Ethan, sem esperar para ver se ela obedecia, deu meia volta e saiu do cômodo, fechando a porta atrás de si. Cada momento inesperado que enfrentamos não é um acidente do destino, mas um convite para redescobrir quem somos quando o mundo nos põe à prova. Exatamente 5 minutos depois, Ethan bateu firme na porta do quarto. Sua voz soou autoritária do outro lado. Você está pronta? Emily, ainda inspecionando o armário, respondeu de dentro com um tom de exasperação. Ainda não encontro um par de sapatos exclusivos que combinem? Ethan, impaciente, replicou com um tom cortante. Você não está aqui para um concurso de moda. Se apresse, Madeleine. Alguns minutos depois, a porta se abriu lentamente. Emily apareceu com um vestido sóbrio, mas elegante, que destacava uma feminilidade desconhecida nela. Seus lábios, sem o vermelho brilhante, revelavam um rosto mais natural, quase inocente. No entanto, seus olhos mantinham aquele ar de desafio que a definia. Ethan estava bem em frente à porta e, ao vê-la, seu rosto mudou drasticamente. Suas feições se tensionaram. Seus olhos, arregalados, pareciam refletir um espanto quase sobrenatural. Sua pele empalideceu em questão de segundos, como se estivesse diante de um espectro. Incrível, balbuciou, mal conseguindo articular as palavras. Você é a Madeleine? Emily franziu a testa e cruzou os braços indignada. Você pode, por favor, me dizer de uma vez por todas por que diabos me chama de Madeleine? Por que eu tenho que ser a Madeleine nesta casa? Começando que nem sei o seu nome. O milionário respondeu com gravidade. Sou Ethan Hawthorne. Fez uma pausa como se mal se lembrasse de como respirar, retirando lentamente o celular do bolso. Começou a buscar algo na galeria de imagens. Após alguns segundos, mostrou a tela para Emily. Isso parece familiar para você? Perguntou Ethan, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar completamente. Emily pegou o celular com desconfiança, seus olhos fixos na fotografia que Ethan lhe mostrava. A imagem mostrava uma mulher idêntica a ela. Não parecida, não similar. Idêntica. Parecia um reflexo perfeito. Por um instante, Emily não conseguiu reagir. Seu rosto empalideceu enquanto sua cabeça começava a se mover lentamente em sinal de negação. Depois, deixou escapar umas palavras em um sussurro trêmulo. Isso é impossível. Eu nunca tive amnésia na minha vida. Sou eu mesma, mas em uma vida que não é a minha. Ethan a observava com uma mistura de compaixão e firmeza, como se esperasse pacientemente que ela compreendesse o inverossímil da situação. É a mãe das minhas 3 filhas, disse finalmente sua voz baixa e carregada de um peso emocional que preencheu o espaço entre eles. Minhas lindas trigêmeas de 5 anos. Emily levantou os olhos rapidamente, confusa, com um toque de incredulidade que tentou disfarçar com uma risada breve e indiscreta. E onde ela está? Perguntou mais por curiosidade do que por verdadeiro interesse, antes de soltar uma gargalhada nervosa. Quero conhecer a minha clonagem. Não sabia que eu tinha uma irmã gêmea. Pode imaginar a minha história? 2 irmãs gêmeas separadas ao nascer. Ethan não se moveu. Sua postura mudou drasticamente e sua expressão assumiu uma gravidade que congelou o ambiente. Emily notou a transição imediata e sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Sua risada desapareceu instantaneamente. Ela está morta, respondeu Ethan, com uma seriedade que atingiu Emily como um balde de água gelada. E então o silêncio caiu sobre eles como uma cortina pesada, deixando no ar perguntas que nenhum dos dois sabia como formular. Em seguida, Ethan avançou com Emily para a sala principal da mansão. O local era imponente, com janelas amplas que deixavam entrar a luz da lua, refletindo nas superfícies polidas e na decoração de Natal que adornava cada canto. No centro, 3 pequenas meninas brincavam juntas. Eram idênticas.
Seus risos preenchiam o ar com uma inocência que contrastava profundamente com o ambiente tenso que Emily trazia consigo. Uma criada com uniforme impecável estava por perto, observando atentamente as meninas. Ao notar a presença de Ethan, fez uma ligeira reverência. "Pode se retirar", ordenou Ethan. A criada assentiu em silêncio e saiu da sala, deixando Ethan e Emily sozinhos com as meninas. Ethan deu um passo à frente e, com uma voz suave, mas clara, chamou a atenção das pequenas. "Meninas, papai está aqui e não vem sozinho." As 3 meninas pararam imediatamente de brincar, virando seus pequenos rostos em direção a ele. Ao perceberem a figura de Emily ao lado de seu pai, seus olhos se abriram com surpresa. Em um instante, as 3 correram em direção a ela com os braços abertos, gritando em coro: "Mamãe, mamãe, mamãe, você voltou para ficar? Não vai embora nunca mais?" Suas palavras eram como um turbilhão de emoções. Emily, paralisada, não soube como reagir enquanto o brilho das lágrimas começava a aparecer. Olhou para as meninas com uma mistura de confusão, medo e vulnerabilidade. As pequenas se agarraram ao seu vestido. Uma delas até envolveu suas pernas com os braços diminutos, enquanto outra tentava pegar sua mão. Emily, cuja vida tinha sido marcada pela superficialidade e desapego, sentiu uma pressão desconhecida apertar seu peito. Era como se cada grito de "mamãe" rompesse uma camada da armadura que ela havia construído por anos. De repente, uma voz familiar ecoou em sua mente. A voz de sua avó, aquela mulher que tentara ensiná-la as verdades mais simples da vida. Uma mulher não se define pelos erros de seu passado, mas pela capacidade de abrir seu coração ao amor que a escolhe. Às vezes, a maternidade não chega como um sonho, mas como um presente que desperta a alma. Emily apertou os lábios, sentindo aquelas palavras acenderem algo dentro dela, algo que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, lhe dava força. Emily, quase sem pensar, correspondeu aos abraços das pequenas. Seu gesto, que inicialmente foi tímido e desajeitado, logo se tornou instintivo e caloroso. Foi então que ela percebeu que uma das meninas estava incomumente quente. Seu rosto se tensionou ao perceber. "Ethan", disse com firmeza, enquanto segurava suavemente a menina febril. "Essa pequena está com febre." Ethan se aproximou rapidamente, colocou a mão na testa da menina e empalideceu ao sentir o calor que emanava de seu corpo. "Não pode ser", exclamou antes de se dirigir à pequena com um tom preocupado. "Melanie, você está bem, querida?" A menina assentiu fraquinha, enquanto seus grandes olhos olhavam para ele com confiança. "Só estou com frio, papai, mas sei que a mamãe vai me aquecer", respondeu com uma doçura que rompeu as defesas emocionais de Emily. Ethan, agora visivelmente alterado, pegou seu celular e começou a discar freneticamente. "Vou chamar o médico", anunciou enquanto seus dedos tremiam sobre a tela. O telefone tocou uma única vez antes de ser desconectado, indicando que o médico estava com o aparelho desligado. Ethan olhou para o dispositivo com impotência, lembrando-se de que, sendo véspera de Natal, muitos profissionais evitavam atender emergências. Emily o observou com uma mistura de calma e determinação. Algo dentro dela surgiu com segurança. "Não se desespere", disse com um leve sorriso que suavizou o ambiente. "É comum as crianças ficarem doentes. Minha avó me ensinou o que fazer nesses casos. Eu mesma fui uma criança muito doente." Ethan, que começava a mostrar rachaduras em sua fachada inquebrantável, levantou o olhar para Emily com uma mistura de ceticismo e esperança. "Tem certeza, Madeleine?" perguntou, usando novamente seu nome como âncora ao passado. Emily respirou fundo, deixando a resolução refletir em seu tom. "Você tem algum antitérmico infantil?" perguntou com confiança. "Claro que sim", respondeu Ethan, quase aliviado por haver algo que ele pudesse fazer. "Traga-o imediatamente", ordenou ela, tomando uma postura de comando que até então não havia demonstrado. "Mas antes, me ajude a levar ela para o quarto dela. Lá vou baixar a febre, como minha avó fazia comigo." Ethan não perdeu tempo. Sem hesitar, levantou Melanie em seus braços com a delicadeza de um pai profundamente preocupado. Com as outras 2 meninas seguindo de perto, todos se dirigiram ao quarto compartilhado das pequenas.
Ethan colocou Melanie em uma das camas, ajeitando-a cuidadosamente sob as cobertas, e então saiu apressado em busca do medicamento, deixando Emily no comando da situação. A ternura que nasce na urgência não conhece barreiras, pois é nos momentos de necessidade que a alma revela sua luz mais pura. Após alguns momentos, Ethan voltou à sala segurando um frasco de antipirético infantil e um copo com água. Emily se levantou com uma expressão determinada e pegou tudo em suas mãos. Ajoelhou-se ao lado da pequena, sua voz quente como uma carícia. Mamãe está aqui, querida. Beba isso e você vai se sentir melhor. Com movimentos pacientes, ajudou Melanie a tomar o medicamento, certificando-se de que ela engolisse calmamente. A menina a olhava com olhos brilhantes de confiança, como se sua simples presença fosse suficiente para aliviar seu mal-estar. Quando terminou, Emily levantou os olhos para Ethan, que ainda a observava com uma mistura de surpresa e admiração. Vou buscar toalhas e água morna na cozinha, disse Emily, com uma firmeza tranquila que não deixava dúvidas. Volto já. Confie em mim. Ethan assentiu sem dizer uma palavra, permitindo que ela saísse da sala. Poucos minutos depois, Emily retornou com tudo, com uma expressão concentrada que irradiava calma. Ela se posicionou ao lado da cama e começou a molhar uma toalha, espremendo-a cuidadosamente antes de colocá-la na testa da menina. Minha avó era ótima nessas coisas, comentou Emily, esboçando um sorriso enquanto continuava o procedimento. Ela me ensinou onde a febre se concentra no corpo. Enquanto falava, alternava as toalhas molhadas nos pulsos, testa e pescoço de Melanie, trabalhando com um ritmo metódico e reconfortante. Ao seu lado, uma das outras meninas, Heloísa, se aproximou para brincar com o cabelo de Emily, enredando seus pequenos dedos nos fios soltos. Heloísa, deixa a mamãe, ela está cuidando da sua irmã, interveio Ethan com um tom suave, mas firme. Emily, sem deixar de sorrir, negou com a cabeça. Não, Ethan, deixa ela me faz muito feliz, disse olhando para a pequena com ternura. Ethan a observou em silêncio com uma expressão de satisfação e gratidão que ficou evidente na leve curva de seus lábios. Enquanto isso, a terceira menina se aproximou do colo de Emily e, abraçando-a, sussurrou com uma inocência comovente. Obrigada por finalmente vir, mamãe. Há muito tempo papai disse que você tinha ido viajar. A menina sorriu e disse, nunca fui, querida. Aquilo que amamos sempre fica conosco. Ethan acrescentou para alertar Emily sobre o nome da terceira menina. Já ouviu a mamãe, Teresita? Não importa se vê ou não, ela sempre estará com você. O ambiente ficou carregado de emoções, com um calor inesperado que preencheu o quarto, suavizando as arestas de tudo o que até então parecia impossível. O que o coração abraça nunca se perde, pois os laços invisíveis do amor são os que sustentam nossa existência, além do tempo e do espaço. O quarto permaneceu em silêncio quando Melanie abriu os olhos, seu rosto já sem febre e com um ar de serenidade. Ethan e Emily a observaram da porta, compartilhando um olhar de alívio. Melanie sorriu fraco para eles, mas com aquele calor especial que as crianças têm quando sentem estar rodeadas de amor. Ethan e Emily se afastaram para um canto tranquilo. Ele estava com as mãos nos bolsos, sua expressão carregada de emoções que lutavam para sair. Toda a véspera de Natal, Melanie sofre de uma espécie de febre emocional, disse Ethan, quebrando o silêncio com um sussurro. É como se seu corpo e coração se rebelassem ao mesmo tempo. Ela foi a que mais perguntou pela mãe. Emily abaixou o olhar, sentindo um nó no peito. A vulnerabilidade das meninas tocou algo dentro dela que ela não conseguia identificar completamente. Sua curiosidade a levou a perguntar. O que espera de mim neste contrato de mãe alugadora? Disse com a voz mais calma do que esperava. Ethan levantou os olhos para ela, seu rosto sombrio, mas decidido. Que compartilhe com as trigêmeas este Natal como se fosse sua mãe, respondeu com sinceridade. Só isso. Você vai embora ao amanhecer. Emily o olhou fixamente, sua incredulidade se transformando em um leve vislumbre de aborrecimento. E o que você vai dizer para as meninas quando não me virem mais? Perguntou com dureza. Ethan engoliu em seco, sabendo que a resposta era comprometedora.
Sei que elas vão sentir sua falta quando você for embora, mas esta noite elas vão se lembrar para o resto de suas vidas. Disse finalmente, sua voz carregada de pesar. Vou dizer a elas que mamãe teve que fazer outra viagem e que em outro momento voltará. Emily sentiu uma dor inesperada em seu coração, uma dor estranha que ela não conseguiu explicar. A ideia de partir e deixar as meninas com uma ausência renovada a incomodava mais do que ela queria admitir. Ela desviou o olhar buscando um refúgio em seus pensamentos, que começavam a se transformar em algo mais profundo. O verdadeiro amor não é medido pelo tempo em que estamos presentes, mas pela profundidade com que deixamos nossa marca nos corações que tocamos. Talvez nesta noite fugaz eu possa lhes dar algo que permaneça para sempre. Mais tarde naquela noite, com Melanie totalmente recuperada, a família se reuniu em torno da mesa, decorada com esmero para o jantar de Natal. As trigêmeas conversavam e riam, radiantes de felicidade. Emily, sentada entre Ethan e as meninas, sentia um calor que há muito tempo não experimentava. No meio do jantar, Teresita, com os olhos brilhando de emoção, olhou para Emily e disse: Mamãe, cante! Papai sempre nos contava o quanto você cantava bem. Ethan empalideceu instantaneamente, deixando os talheres caírem no prato com um som seco. Olhou para Emily com uma mistura de alarme e confusão. As trigêmeas começaram a cantarolar o pedido. Sim, mamãe, cante, cante por favor. Acho que mamãe está cansada. Tentou dizer Ethan rapidamente, tentando salvar a situação antes que a farsa fosse descoberta. Mas Emily levantou a mão, interrompendo-o com um gesto suave. Deixe-me cantar para nossas filhas, Ethan, disse ela com uma voz firme e carregada de uma segurança inesperada. Ethan a olhou com surpresa, sem entender o que estava acontecendo. Sua estranheza se refletia em seu rosto, enquanto pensamentos caóticos invadiam sua mente. Como ela poderia cantar? Como poderia replicar isso? Emily se levantou devagar, cercada pelos olhares expectantes das meninas. Fechou os olhos por um momento, como se procurasse dentro de si algo mais profundo do que palavras. E então começou a cantar. Sua voz, doce e extraordinária, preencheu a sala com uma melodia natalina que soou como um eco celestial. As trigêmeas se levantaram da mesa, correndo em sua direção para abraçá-la, enquanto ela continuava a cantar, suas pequenas mãos se agarrando ao seu vestido. Ethan, por sua vez, estava paralisado. Em sua mente, havia apenas uma pergunta. Como ela também tem uma voz tão bonita para cantar como a verdadeira Madeleine? Enquanto a melodia preenchia a mansão, um pensamento surgiu em sua mente, como um raio de luz. Quando a alma canta desde a pureza do coração, até os anjos se regozijam, porque não há verdade maior do que a que vibra no amor. Essa luz interior é uma linguagem universal que conecta os espíritos, além do tempo e da razão. Ethan se permitiu fechar os olhos por um instante, deixando que aquela voz o envolvesse. Naquele momento, sentiu algo que não podia explicar, algo que ia além da lógica ou das coincidências. Enquanto as meninas se apertavam contra Emily, ele sabia que naquela noite o milagre que havia pedido para suas filhas já havia começado. Emily se tornou a alma da noite, fazendo as meninas rirem com suas travessuras e danças improvisadas. Ela lhes ensinou canções infantis que sua avó costumava cantar para ela, e as trigêmeas, emocionadas, tentaram acompanhar o ritmo enquanto Ethan as observava com uma mistura de fascinação e confusão, lembrando-se de como seu coração, blindado pela perda da verdadeira Madeleine, havia se endurecido até o ponto de se fechar, até para suas próprias filhas. E agora, essa mesma barreira parecia estranhamente quebrada. No entanto, a noite, embora interminável, chegou ao fim. As meninas, exaustas, mas felizes, adormeceram abraçadas umas às outras no quarto. Emily as cobriu com carinho, depositando um beijo em cada testa. Ethan a observou em silêncio pela porta, como se temesse quebrar a magia do momento. Finalmente, ambos desceram juntos as escadas em um silêncio carregado de emoções. Ethan acompanhou Emily até a entrada da mansão. Lá fora, a brisa noturna trazia o aroma do inverno. "Eu vou te levar onde você quiser",
disse ele com a voz baixa, mas firme. Emily balançou a cabeça, disfarçando uma tristeza que começava a se refletir em seus olhos. Não se preocupe, não deixe as meninas com as empregadas. Vou pedir um táxi, respondeu, tentando manter a compostura. Ethan tirou a carteira. Só me diga quanto eu te devo, embora o que você fez esta noite não tenha preço. Ela o olhou fixamente e uma lágrima silenciosa começou a descer pela sua bochecha, que ela tentou esconder discretamente. Sua voz tremia no início, mas logo se encheu de uma força que parecia vir de uma revelação interior. Ah, eu vim aqui por dinheiro, sabia? Detestando a simples ideia de ter filhos. Não me importando com a vida de ninguém, nem mesmo com a minha, disse ela com um sorriso irônico. Eu estava disposta a te vender meus beijos se isso aumentasse os números. Ela riu de forma amarga. Mas depois eu descobri que nem meu batom você gostava, acrescentou, agora rindo de maneira genuína. Ela fez uma pausa, seu olhar perdido em algum ponto entre a noite e o passado. Depois tive um súbito surto maternal e, sem forças, me apaixonei pelas suas filhas. Algo dentro de mim mudou, Ethan. Eu acabei me importando com a vida de outras pessoas, quando nem mesmo a minha me importava. E o que eu vim buscar, o dinheiro, perdeu todo o seu valor para mim. Afinal, é só papel. Compra coisas, sim, mas não compra corações, nem almas, nem amor. Esta noite, eu aprendi mais do que em toda a minha vida. Minha avó ficaria tão orgulhosa. Ethan, comovido, tentou insistir mais uma vez, abrindo a carteira, mas ela levantou uma mão para impedi-lo. Não posso aceitar dinheiro por aquilo que fiz de coração. O meu amor genuíno. Esse não está à venda. As lágrimas começaram a fluir com mais intensidade. Emily desviou o olhar, tentando esconder seu rosto molhado de emoções. Mas ele já havia percebido o brilho em seus olhos. Ela se virou rapidamente, indo em direção à saída. Seu passo decidido, mas trêmulo. Então, de repente, algo chamou a atenção de Emily. Emily estava a um passo de cruzar a majestosa porta da mansão. Sua respiração estava entrecortada, seus passos lentos e hesitantes, enquanto tentava esconder as lágrimas que caíam incessantemente pelas suas bochechas. Sua mão trêmula tentava em vão limpar o rastro úmido de seu rosto, enquanto em seu interior ecoavam palavras que ela não conseguia silenciar. Atrás dela, Ethan permanecia imóvel, com as mãos nos bolsos, os olhos brilhantes e a mandíbula apertada, segurando suas próprias emoções. Mas justo antes de sair, algo chamou sua atenção. Quase instintivamente, Emily virou a cabeça e viu uma mesinha perto da parede da entrada, decorada com uma fina toalha bordada e uma lâmpada suave. Sobre ela, um porta-retratos prateado refletia a luz quente da sala. Dentro do quadro, uma fotografia em preto e branco brilhava como um eco de algo profundamente familiar. Seu coração deu um salto, deixou cair a bolsa que estava segurando e se aproximou lentamente, como se cada passo a levasse a um abismo do qual ela não tinha certeza de poder voltar. Ao chegar, seus olhos se fixaram na imagem e sua respiração parou. Estendeu a mão em direção ao porta-retratos, mas ao tocá-lo, seus dedos começaram a tremer. Não! Sussurrou sua voz quase um murmúrio. Não pode ser. Ethan, que a observava em silêncio à distância, notou a rigidez em seu corpo e o tremor nos ombros. Imediatamente se aproximou com passos apressados. Aconteceu algo com essa foto? Perguntou com preocupação, sua voz grave, mas carregada de uma suavidade inesperada. Emily levantou o olhar para ele, seus olhos arregalados e cheios de lágrimas. O porta-retratos tremia em suas mãos, como se fosse pesado demais para segurá-lo. Sim, Ethan, disse com um fio de voz que foi se transformando em um grito abafado. Acontece tudo. Ethan, surpreso, a olhou atentamente. É só um retrato antigo, começou a dizer, mas Emily o interrompeu abruptamente, sua voz agora tensa, quase desesperada. Você pode me dizer quem é aquela mulher jovem de uns 20 anos que aparece na foto? Demandou, apontando com um dedo trêmulo para a figura da mulher na fotografia. Ethan franziu a testa sem compreender totalmente sua agitação, mas respondeu com sinceridade.
É a mãe de Madeleine, disse com um tom tranquilo, mas carregado de respeito. Emily soltou um soluço. Seu corpo começou a tremer enquanto as lágrimas corriam abundantemente por suas bochechas. Ethan deu um passo em direção a ela, alarmado, mas não ousou tocá-la. Ethan, disse entre lágrimas, você poderia me levar para conhecê-la? Ethan abaixou o olhar, seus olhos refletindo a sombra de uma antiga dor. Não será possível, respondeu suavemente. Ela faleceu. Emily assentiu lentamente, fechando os olhos como se o golpe da confirmação fosse mais forte do que ela esperava. Entre soluços, murmurou com voz trêmula. Eu sei. Eu sei. Não diga mais. O nome dela era Sophia Amy. Ela faleceu ao dar à luz. Ethan a olhou fixamente, sua expressão se transformando em puro espanto. Um calafrio percorreu seu corpo, enquanto uma pergunta inevitável surgia em seus lábios. Como você sabe? Perguntou, seu tom agora cheio de confusão e um leve temor. Emily levantou o olhar para ele, seus olhos cheios de uma verdade que ela já não podia esconder. Com um soluço desgarrador, respondeu. Porque ela era minha mãe. Sua voz se quebrou, e junto com ela, sua compostura. Caiu em pranto, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto seu corpo tremia a cada soluço. Ethan, completamente atônito, sentiu o chão sob seus pés vacilar. A revelação era grande demais, inesperada demais, e o deixou sem palavras. Olhou para Emily como se estivesse vendo um fantasma, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O universo sempre age com uma sabedoria além da nossa compreensão. O que parece caos no momento é o fio que tece um propósito mais elevado. Sua mãe? Repetiu em um sussurro incrédulo. Como é possível? Emily, ainda chorando, tentou se explicar entre soluços. Minha avó me disse que minha mãe foi dar à luz na cidade onde meu pai morava. Era um lugar muito distante, mas ele, segundo minha avó, já havia se casado com outra mulher e foi embora sem olhar para trás. Minha mãe sozinha e sem ajuda teve que enfrentar o parto. Foi então que faleceu ao me dar à luz. Avisaram minha avó e ela teve que viajar, embora mal tivesse dinheiro. Não foi até que conseguiu vender algumas coisas que ela conseguiu ir até lá me buscar. Ethan, atônito, levantou os olhos da foto para olhá-la diretamente. Não entendo, murmurou, ainda processando a revelação. Vocês eram irmãs gêmeas? Como terminaram sendo separadas ao nascer e por que nenhuma soube da existência da outra? Emily soltou um suspiro trêmulo enquanto tentava organizar seus pensamentos. Minha avó era muito pobre, Ethan. Quando ela chegou naquela cidade já era tarde. Tenho certeza de que alguém teve que pegar o outro bebê para criá-lo. Deixaram a mim, para que minha avó não desconfiasse de nada. Deduzo que quem adotou minha irmã gêmea foi alguém próximo à minha mãe, alguém que a conhecia o suficiente para respeitar sua memória e manter viva sua existência na mente de Madeleine enquanto crescia. Esta fotografia é a prova. Ethan a ouviu com atenção, seus olhos carregados de emoção. Com um movimento firme e decidido, a abraçou, envolvendo-a em um gesto que parecia tentar unir todos os fragmentos quebrados de sua história. Você pertence a esta família, Emily. Você é a tia das meninas. E também é a mulher maravilhosa que conseguiu resgatar meu coração do abismo interior onde estava perdido. Emily, capturada pela intensidade do momento, mal conseguiu responder antes de Ethan inclinar seu rosto para o dela e a beijar ternamente. Um beijo carregado de gratidão, paixão e promessas não ditas. Quando se separaram, Ethan tomou suas mãos entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Não vá embora, Emily. Fique conosco, por favor. Você é o que essa família precisa. Emily negou suavemente com a cabeça, seus lábios tremendo enquanto tentava encontrar as palavras. Mas sou uma mulher da vida, Ethan, da rua. Alguém com um passado. Ethan sorriu com ternura, passando um dedo pela curva de seu rosto. Todos nós temos um passado, Emily. O importante não é de onde viemos, mas para onde queremos ir. Você escolheu abrir seu coração, escolheu ser melhor. Isso é tudo o que importa. O passado só tem poder se deixarmos que tenha. O passado é um mestre, não uma sentença.
Aprender com ele nos dá o poder de moldar nosso futuro. Emily, comovida até as lágrimas, o abraçou com força, e seus lábios se encontraram novamente em um beijo que selava uma conexão mais forte do que qualquer dor ou dúvida. Quando se separaram, Ethan a olhou com uma mistura de determinação e alegria, e suas próximas palavras a deixaram sem fôlego. "Casa comigo, garota dos lábios vermelhos e das minissaias." Emily soltou uma risada suave entre lágrimas e respondeu com um brilho de humor nos olhos. "Mas você odeia lábios vermelhos?" Ethan a olhou com ternura. "Isso te fiz acreditar. Porque eu tinha medo de como você poderia derreter minha alma com apenas um sorriso." Emily riu, suas lágrimas fluindo com uma mistura de emoção e felicidade pura. Entre risos e com a voz quebrada pela emoção, respondeu: "Nesse caso, já que não preciso abrir mão do meu batom vermelho, aceito me casar com você, Ethan Hawthorne. E prometo cuidar das trigêmeas até o último dia da minha vida." Ethan a tomou em seus braços, selando o início de uma nova vida juntos. A noite de Natal se transformou no milagre que ambos jamais imaginaram encontrar. Se você quer ajudar os cães abandonados das ruas, é muito fácil. Basta se inscrever, dar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para enviar um cumprimento personalizado.